Vamos iniciar então. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui falando para vocês sobre óleos essenciais para a saúde da mulher. Para quem não me conhece, meu nome é Leciane. Aí na tela vocês estão vendo o doutora. Como eu falei da última apresentação, eu não sou médica. Eu fiz biologia e mestrado e doutorado em genética de plantas. Então, por isso, doutora. E hoje eu sou consultora de bem-estar da doTERRA. Bom, se é a nossa apresentação, eu gosto de lançar sempre uma pergunta. E a pergunta de hoje é: o que precisamos para nos sentirmos bem? Eu acredito que cada uma vai ter uma resposta diferente, né? As minhas respostas serão diferentes da de vocês. Para eu me sentir bem, talvez eu tenha que curar uma enxaqueca que eu tenho. Talvez eu tenha que ter a saúde dos meus filhos, talvez eu tenha que ter um trabalho que me dê mais rentabilidade. Talvez eu tenha que curar alguma coisa, alguma questão emocional. Então, isso é muito pessoal, né? Mas é legal que possamos refletir sobre isso. E o mais importante, independente de qual seja a resposta de vocês, tudo que nós buscamos para sentirmos nosso bem-estar e termos saúde existe na natureza. Nós somos parte dessa natureza. Então, tudo que buscamos já existe, já está aqui, ou dentro de nós mesmos, ou na natureza que nos rodeia, certo? E a aromaterapia é um desses recursos, né? Temos aí o recurso de sentirmos os aromas que podem nos trazer mais saúde, que são aromas vindo da natureza. E tem uma particularidade. O que que tem a ver aromaterapia e feminino? Bom, parte de uma sociedade, nós mulheres temos a individualidade e a compreensão sobre si, nosso corpo, nosso papel e anseios enquanto mulheres. Passam por questões que vão para caminhos diferentes do quais o masculino percorre. Então, o que que isso quer dizer? Que além das necessidades habituais que todos os Não, seres não, humanos não. têm, Não, meu filho, por favor, ah, você nós vai se mulheres machucar. temos questões que vão além das do ser humano Você vai e se também não machucar e machucar. permeiam Sai daí. as mesmas, Não, vai, eu vou sair do carro agora. não permeiam as mesmas linhas do universo masculino, né? É um universo diferente que nós temos, nós mulheres, são necessidades diferentes, são situações diferentes, são questões diferentes que só nós mulheres conhecemos. Mas para isso, nós precisamos ter um autoconhecimento, né? Senão passamos por questões que nem nós conseguimos explicar. Como, como que vamos buscar saúde se nós mesmos não conhecemos quais as nossas necessidades, não é mesmo? E a É. aromaterapia acolhe essa individualidade de cada mulher. De que forma? São óleos essenciais que trazem questões específicas. Vamos dar um exemplo. Nós temos óleos que atendem questões de sono, questões de estresse, ansiedade. E por outro lado, já temos óleos que tratam melasma, que tratam questões do útero, né? O gerânio aborda um pouco de tudo isso. Então, nós temos nossa individualidade. E os óleos vai trazer isso. E uma outra questão também é que eu, Leciane, utilizando um óleo, vamos supor que seja para sono. O de lavanda não funciona para mim, mas o de camomila romana pode funcionar. Já para outra pessoa, para Larice, ou para Mariana, ou para Luana, vai ser um outro óleo. Então, às vezes são necessidades iguais, mas por questões específicas, um óleo vai atender e o outro não. Então, isso demonstra como que cada uma é um universo, como que cada uma tem sua individualidade. Nós não encontramos isso nos remédios alopáticos. Se eu for lá, o médico me prescrever, pode até mudar o nome, um pouquinho a fórmula, mas a função do remédio vai ser a mesma.
né? Então, essa diversidade, respeitando a individualidade de cada uma, a aromaterapia nos proporciona. Isso é muito interessante, isso contribui muito para o nosso bem-estar. Bom, e de que forma isso acontece? Através dos óleos essenciais. Bom, eu não sei se vocês já conhecem, já sabem de fato o que é um óleo essencial. Como eu sou bióloga, já falei para vocês, os óleos essenciais, eles fazem parte dos metabólitos secundários. O que que é isso? São substâncias que a planta produz para autodefesa. E essas substâncias são bastante utilizadas para diferentes funções por nós seres humanos. Para colorir, né? Temos aí um exemplo, o pau-brasil, que era utilizado pelos indígenas para colorir a tinta vermelha. Temos a resina que produz a borracha. Todos esses são metabólitos secundários. E temos os óleos essenciais, que têm ações terapêuticas muito eficientes. Então, eu coloquei aqui uma, uma, um resumo do que seriam os óleos essenciais, que são compostos concentrados, extraídos de plantas, com forte poder terapêutico. E isso já, por vir da natureza, já traz bastante benefícios, porque tem um poder terapêutico forte e, ao mesmo tempo, não apresenta efeitos colaterais. Então, nós temos uma riqueza em mãos grandiosa. Nós temos na natureza recursos que vão nos tratar sem nos ocasionar efeitos colaterais, sem nos causar nenhum outro mal. Isso é muito rico, né? E de que forma esses óleos essenciais podem chegar até nós? Bom, a extração desses óleos, ela acontece já há muito tempo, há centenas de anos. Temos relatos aí de óleos que são milenares, mas a forma de extração é diferenciada, né? E aqui no Brasil, existe um hábito de extração dos óleos, mas para aumentar o poder terapêutico, manter o poder terapêutico desses óleos com todo o seu potencial, esses óleos têm que ser puros. E a extração não é fácil. Ah, as técnicas, a metodologia e também exige um grande volume da matéria-prima, da planta, para poder conseguir extrair esses óleos. E a do Terra trouxe esse benefício, esse recurso da natureza na palma das nossas mãos. Deixa eu só ver aqui. Tá. É que mais cedo tinha alguns microfones abertos, mas já foram resolvidos. Então, olha só, a do Terra veio e trouxe o benefício desses óleos essenciais, dessa riqueza da natureza, na palma das nossas mãos e de forma pura, com certificado. Então, nós temos aqui recursos que são realmente muito valiosos, não em preço, mas valiosos no que nos proporciona. E quais seriam, então, os óleos femininos? Até agora eu falei para vocês de uma forma geral dos óleos. Nós temos alguns exemplos aqui: palma rosa, ylang-ylang, o gerânio, a camomila romana, lavanda. Meu mamãe. Só um minuto, gente. Esse é meu filhote. Filho, mamãe tá aqui na apresentação. Mario, Lídia, não diga do sal mudou, que aí eu não queria, e aí começou, mas só que... Tu vai lá falar com a vovó, ela te ajuda. O bichinho tava tirando uma né? Tá, agora a mamãe precisa continuar, tá? Ai, delícia de ter criança em casa, né? Então, são um dos principais óleos que atende o universo feminino. Mas eu gosto de falar que, na verdade, todos os óleos podem atender às nossas questões femininas. Como eu falei lá no princípio, as necessidades de bem-estar e saúde de cada uma é muito particular. Então, voltando aqui àquele exemplo, talvez para o meu bem-estar, para a minha saúde, a questão não seja nenhum desses óleos, mas seja um óleo que atende à questão do sono dos meus filhos. Isso vai me proporcionar um bem-estar.
né? Então, esses aqui que eu estou apresentando são óleos que têm características particulares que vão atender o nosso organismo, tá bem? Seriam as formas de uso. Em geral, os óleos essenciais, eles podem sempre ser utilizados diluído em outros óleos vegetais. Que no nosso caso a gente usa bastante o óleo de coco fracionado, né, em banhos, massagens, compressas, aromatizadores, difusores e os aromatizadores pessoais. E aqui, dentro desse aromatizador pessoal, tá os colares difusores, né, as pulseiras que tem aquelas pedras que dá para colocar o óleo, e aí a gente, tem o benefício da aromaterapia. Os óleos podem ser ingeridos? Sim, se eles forem puros. E alguns, não todos, podem ser ingeridos. Então, sempre, não é porque vem da natureza que não tenha alguma prescrição. Tem que ter um conhecimento prévio para entender qual a melhor forma de uso e qual a forma será mais eficiente. Bom, falando do universo feminino, então, existe o período gestacional. Esse período pode-se usar os óleos? Então, opa, eles são seguros se usados corretamente. Alguns óleos possuem substâncias que causam contração, sendo contraindicados nesse período. Então, novamente, tem que ter um conhecimento prévio para usar de forma adequada. Mas, de qualquer forma, não existe nenhum conhecimento, nenhum relato de que algum óleo essencial provocou má formação fetal, tá certo? Então, se vocês me perguntam, tá, ô doutora bióloga, você quer me falar então que aqui num slide eu tenho soluções para as questões femininas, para todas as questões femininas? Eu posso te dizer que sim, né? E qual seria a resposta para isso? Para quem é consultora ou para quem está conhecendo agora os olhos? Deixa eu só ver que tem uma mensagem. Vamos dar uma olhada aqui. Certo. Então, o que que a gente poderia dizer? Sim, bem-vindo ao século XXI. Esses são recursos, né, eh, vindos do advento da tecnologia, da ciência, e está aqui tudo prático para vocês. Temos aí, né, o século XXI, da inteligência artificial, do chat GPT, tudo certo. Mas existe uma outra forma de respondermos isso que eu acho que é mais segura. Nós temos inúmeras pessoas, os haters, né, dos óleos essenciais, que eles sempre falam questões, duvidando dos óleos, como se fosse charlatanismo, né? Mas o que eu posso dizer seguramente para vocês é que existem estudos já há bastante tempo sobre os óleos essenciais. Os óleos, quando entram no nosso organismo, de alguma forma, eles vão serem reconhecidos pelas células, por proteínas de células, serão encaminhados para as células neurais, por neurotransmissores e vão gerar no nosso corpo todos os efeitos que cada óleo proporciona. Isso é fato. Isso já é conhecido há bastante tempo. Aqui, e eu trouxe para vocês alguns estudos, alguns artigos científicos aqui do Brasil sobre os óleos essenciais. Dois me chamaram a atenção para eu mostrar algumas questões para vocês. Esse óleos essenciais no Brasil, aspectos gerais, desenvolvimento e perspectivas, foi um artigo publicado, desenvolvido, na verdade, pela Embrapa, a Embrapa do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, a Embrapa é o maior centro de pesquisa do Brasil. Existe Embrapa em todos os estados, é um órgão federal. Eu trabalhei na Embrapa durante 9 anos, então, eu sei que as pesquisas lá são pesquisas muito sérias, são desenvolvidas por pesquisadores muito eficientes, que a grande maioria fez parte dos seus estudos, da sua formação em outros países. Então, se um artigo desse é desenvolvido na Embrapa,
Com certeza é porque os óleos essenciais têm grande importância, sim. E aqui o que eu achei engraçado é que esse artigo é de 2009 e as perspectivas que foram colocadas no final do artigo, eu acredito que descreve o que nós temos hoje, em 2023, mas algumas coisas ainda se mantiveram. Então, isso demonstra que nós temos muito ainda a explorar sobre os óleos essenciais. E aqui eu trouxe um outro artigo, eficácia da aromaterapia na redução de níveis. Está cortando aqui, enfim. Esse foi um artigo muito bacana, mostrando cujo o resultado dele demonstrou que os óleos essenciais diminuem, sim, o estresse desses estudantes que foram avaliados. Por que eu quis trazer esse artigo? Existe uma mistificação de que os artigos são desenvolvidos com testes em placas de laboratório, em animais, mas nunca em seres humanos. Isso não é verdade. Temos vários relatos, sim, de experiências feitas com seres humanos. Precisa ser avançados os estudos? Sim, precisa, mas já são a resultados prévios e resultados comprovados e validados. Aqui eu trouxe um outro exemplo, vocês estão vendo esse gráficozinho aqui no meio da tela. O que que é isso? Fiz a pesquisa no PubMed, que é um site de artigos científicos. Ele mostra a quantidade de artigos por ano. Então, olha só, de 1987 para trás, poucos artigos. E olha só, mais próximo de 2023, o quanto aumentou a quantidade de artigos. Isso não é à toa, porque a pesquisa, a ciência, ela não vai em contramão ao que está acontecendo no resto do mundo, principalmente ao que está acontecendo no mercado econômico, porque grandes empresas que patrocinam grandes pesquisas. Então, se nós tivemos um aumento grande, significativo nos últimos anos com óleos essenciais, isso quer dizer que a importância desses óleos para a população, para a sociedade, está aumentando. Está vendo mais vantagens nos óleos? Sim, estamos vendo. Então, isso só nos reforça o investimento bacana que a gente faz quando utilizamos os óleos essenciais. Bom, então agora voltando a falar sobre os óleos do universo feminino. Nós temos aqui o primeiro, que é o Ylang Ylang. Bom, a flor do Ylang Ylang, existe relatos que eram usadas em rituais pós-cerimônias de casamento, porque é um óleo afrodisíaco. E que esse óleo pode ser utilizado para as mulheres? No empoderamento, tem que de diferentes formas, com diferentes facetas, como o Ylang Ylang pode acalmar os ânimos, ele pode reforçar nossa autoestima, permitir ter satisfação, ter prazer e abertura para intimidade. O que que é isso? Trabalhar a libido. Então, é um óleo voltado para acalmar e para questões de libido. Então, por isso era usado pós-cerimônia de casamento, né? Temos também aqui um outro óleo, o gerânio. Esse é o óleo mais feminino. Ele engloba várias coisas do nosso universo. É o óleo da feminilidade. Ele é um equilibrador hormonal para quando entramos no período da menopausa. Um importante óleo, trata sintomas da TPM, menopausa, também está relacionado ao tratamento do estresse. Excelente para a saúde da pele, isso eu comprovo. Eu uso ele na minha pele e eu tive um resultado maravilhoso no meu rosto. E deixa eu só uma propaganda aqui. Trabalha com autoestima, harmoniza relações, induzindo carinho e cuidado. Tudo isso eu acho que está relacionado ao estresse, né? Quando a gente consegue baixar os níveis de estresse, a gente consegue ter um olhar muito mais harmonioso para todo o resto. Os outros Eu óleos que passei têm funções para minha parecidas mãe. é a camomila romana e o lavanda.
São óleos da calma e serenidade, né? Nós temos relatos de que as mulheres sofrem mais com estresse, sofrem mais com depressão, que está relacionada à ansiedade. Então, por isso, a camomila romana e a lavanda acabou se tornando os óleos também femininos, já que existe um percentual mais alto dessas questões nas mulheres. Então, é um calmante, um sedativo bastante usado para melhorar o sono, anti-inflamatório para a pele e potente cicatrizante para queimaduras e cortes. Eu uso sempre o lavanda para cicatrizar, principalmente essas queimaduras pequenininhas, auxilia em dores no corpo, nervosismo, insônia, tem o poder de trazer alívio e eliminar culpas e traumas. Novamente, trabalhando a questão da ansiedade, trazendo mais serenidade, nos colocando com outro olhar em relação a nós mesmos e ao mundo que está à nossa volta. Palma rosa. Palma rosa é o óleo da sensibilidade. Também ajuda a acalmar as emoções, eleva a autoestima e flexibilidade. É um potente regenerador celular. Bom, o Palma rosa eu também tenho a experiência de utilizá-lo na pele do rosto e eu senti muita melhora mesmo. Talvez seja um dos óleos mais significativos que eu tive para o tratamento facial. Eu sou apaixonada nesse óleo. Auxilia no clareamento de manchas, sim, também tenho esse relato, e combate as estrias. Então, são questões bem do nosso universo feminino, né? Bom, temos aqui também a sálvia, o Clarisage. Ajuda a aumentar a intuição, amplia a sensibilidade. De que forma? Nos trazendo, nos centrando, né? Nos talvez aterrando. Trata cólicas intensas, auxilia em sintomas de TPM também, trata a pele. Então, vocês estão vendo que são diferentes óleos com algumas funções parecidas, mas que para cada mulher vai ter um resultado diferente. Talvez um seja mais potente que o outro. Esses que eu falei, existe alguns blends, algumas misturas, mix de óleos que a Doterra elaborou de forma muito inteligente. Quais são eles? Temos aqui o Salubelli, que é um óleo voltado para anti-idade, um óleo facial para anti-idade. Também utilizo ele, maravilhoso. No Salubelli, nós temos todos, é uma mistura de todos esses óleos que eu já falei para vocês, com questões que ajudam aspectos da pele, ah, que realmente tem um resultado excelente. Temos o Whisper, que tivemos aí várias campanhas dele, é um óleo voltado para libido e controle hormonal, bastante utilizado em questões de menopausa e também de TPM. Tem também aqueles óleos voltados para essas questões. Temos o Serenity, como o nome já sugere, é o óleo para nos acalmar, para nos contribuir na qualidade do nosso sono. Juntamente com ele, temos o Balance. O Balance traz um equilíbrio emocional. Tem o efeito sedativo que o Serenity tem, que é bem característico do lavanda, né? Mas ele nos ajuda a ter um equilíbrio emocional, nos centrar mais também. Um excelente óleo, um dos meus preferidos também. E junto dele temos também o Claricalme. Ah, o Claricalme, ele é muito utilizado para, eu pelo menos uso para questões de cólicas menstruais, para questões bem femininas mesmo, a TPM, aquela dor nas costas que dá no período pré-menstrual, um excelente óleo. Para questões da TPM, maravilhoso. Então, ele também vai ter um pouquinho de cada um daqueles óleos que auxiliam nessas questões. E esses blends, as diluições que são feitas neles, são com base em estudos, então são diluições precisas que vai atender as questões de forma bem eficiente.
são todos maravilhosos. Ah, tem alguma pergunta? Eu falei de todos aqui, seguidamente. Alguém que quer colocar algum exemplo, que queira fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, por favor. O Eu vou. Jerônimo, eu indiquei ele para minha mãe. Que Pois é? é. E como é que foi para ela? O Jerônimo? É, Uai, tá sendo bom para ela, porque para tratar a menopausa, dor nas pernas, né? E tá sendo bom. Eu até conversei com ela agora à noite, antes da live, eu tava falando com ela. Tá ajudando. eu vou te falar da minha experiência. Assim, eu usei gerânio para muitas coisas. Não foi bem para TPM, não. Mas para aquela irritabilidade, que é assim, quando você tem 40 anos é uma coisa, quando você está chegando perto dos 50 é um inferno em vida. Depois que você vira, que você faz 51, parece que aquele horror que existiu nunca passou na sua vida. E o gerânio, ele é um óleo formidável para a mulher. Toda mulher tem que usar gerânio. Essa é a minha, é o que eu acho agora, sabia? Gerânio é maravilhoso, é É, equilibrante, o Serenity é equilibrante demais. E o Claricalme, eu achei uma outra função para ele que eu acho que eu tenho obrigação de contar para vocês. Nos conte, por favor. Não, tá, mas não é nada de besteirinha assim, não. É que, assim, eu não posso falar quem é, mas é, essa pessoa tem uma alergia nas costas emocional. E quando ela dorme, ela ronca igual um trator, desparafusado. E aí, um dia, já é meu marido, ele falou assim, minhas costas estão coçando, você não tem nenhum olhinho aí, não? Gente, eu só tinha o Claricalme. Aí eu falei assim, tenho um aqui maravilhoso, vou passar nas suas costas, você vai ver, vai tirar com a mão. E passei. Gente, vocês não imaginam como ele dormiu bem. Ele ficou parecendo um bebezinho. Ele não roncou alto, era só ressonando. Então, assim, eu já tinha assistido uma live certa vez que o Dr. Dave, vocês conhecem, né, o Dr. Dave? Ele disse que para homem, Claricalma era muito interessante. Por quê? Porque ele realmente deixava o homem mais receptivo à mulher, mais calmo, mais tranquilo. É como se abrisse uma porta do coração deles para entender as nossas questões femininas. Então, É assim, como eu se ele recomendo, entrasse claro. na energia feminina, né? É isso mesmo, a mesma coisa o gerânio. Durante muito tempo eu usava no meu difusor para dormir, que chama, o nome do blend é Coração Aberto, Coração Transbordante, um negocinho. Eu vou pôr lá no grupo para vocês, eu vou achar, que era o gerânio. Então, casa onde tem homens, e tem casa que tem mais homens que mulheres, tem que ter um gerâniozinho no difusor com cítrico. Vocês vão ver um milagre acontecer. Lugares em que há muita contenda, sabe? Contenda, homem brigando demais, homem chato, aquelas coisas. Gente, bota um gerânio com cítrico. Tá? Eu acho que com a laranjinha ele vai bem, com limão ele vai super bem também. Vocês vão ver o ambiente transformando. E tá com o Patrícia, Clarical. Ah, Patrícia, é tem. Gisele. Claricalme, você Oi. passou nele que você falou que melhorou o ronco, foi na extensão da coluna? Sim, foi, Eu já vou usar foi hoje. nas costas. Depois você me conta, pelo amor de Deus, gente, conta. Uma coisa que eu quero falar, que naquele grupo de clientes é maravilhoso, de consultores é maravilhoso, mas eu sinto falta um pouquinho de feedback, porque como a nossa palestrante maravilhosa falou, que cada um tem uma individualidade, às vezes funciona para um e às vezes não funciona para outro. Então, assim, seria bacana, sabe, compartilhar esses feedbacks. Eu As acho. experiências, né? A Leiciane falou super maravilhosamente bem. Eu estou encantada com a beleza dos seus slides, viu? E com toda essa informação que você nos trouxe. Mas experimenta. Quem tem marido que ronca,